Fala galera, professor Fábio Araújo. Voltamos aqui então nesse segundo vídeo para a gente falar sobre os custos. Antes de falar sobre os custos, eu quero dar uma reforçadinha nisso aqui, ó. Então, o que são gastos? Gastos é tudo aquilo que a empresa paga, é um sacrifício financeiro que a empresa faz para obter bens, obter serviços, não é isso? Os gastos, eles podem ser classificados em custos, eles podem ser classificados em desembolso, investimento, despesas e perda. Só recapitulando rapidinho, custo é tudo o que a empresa gasta no seu processo produtivo. Todos os gastos que a empresa tem no seu processo produtivo, então, é classificado como custos, tá? Os desembolsos. Desembolso também é um gasto, é o ato de tirar do bolso. Tirar do bolso para pagar um produto ou um serviço que a empresa adquiriu. Investimento. Todos os gastos que a empresa faz para investir, seja para investir numa obra de arte, seja para investir no seu processo produtivo, tá? Uma máquina, por exemplo, é considerado um investimento, tá? Despesas. Tudo aquilo que a empresa gasta, mas que não tem relação com o seu processo produtivo. Não tem ligação com a sua principal atividade, com aquele departamento que faz a principal atividade da empresa, tá? Então, se é um gasto que não tem relação com o departamento produtivo, esse é chamado despesas. Tudo que você gasta no departamento administrativo, no departamento de vendas, no departamento financeiro ou outros gastos financeiros são classificados como despesas. E a perda? O que é uma perda? É o gasto involuntário de um bem, de um item ou de um produto. Tudo que você gasta de uma forma normal é uma perda. Nesse vídeo, nós vamos falar de custos. Vamos aprender a classificar custos, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, custos, como eu já disse, é tudo aquilo que você gasta no seu processo produtivo, na sua atividade produtora de renda, tá? Então, tudo que você gasta na sua atividade produtora de renda, isso então é chamado de custos, tá? Vamos começar aqui por escrever aqui custos. Os custos, eles são classificados de duas formas, tá? O custo, ele pode ser classificado em relação ao seu objeto, ao objeto de custo. O que é o objeto de custo? O objeto de custo é o produto pelo qual você deseja saber o custo dele. Então, aquilo que a empresa faz, aquilo que a empresa produz, aquilo que a empresa faz, aquilo que a empresa produz é o objeto de custo. Suponha que é uma empresa que produz as canetas. A empresa que produz as canetas, qual é o objeto de custo dela? A caneta. É aquele produto que ela fabrica, que ela faz e que ela deseja saber o custo que ela teve ao produzir essa caneta. Esse é o objeto de custo, aquilo que a empresa faz. Se a empresa é uma empresa que presta serviços de consultoria, o ato de exercer a atividade de consultoria gera custo. Esse custo, esses gastos que a empresa tem ao exercer esse serviço, então classifica o serviço como objeto de custo. O objeto de custo é aquilo que a empresa faz, tá? Esse objeto. Se a empresa faz caneta, então o objeto de custo é a caneta. Se a empresa presta um serviço, o objeto de custo é o serviço. É aquele objeto que a empresa faz e ela deseja saber o seu custo específico apurado. Se uma empresa faz cadeira, o objeto de custo é a cadeira. É aquilo que ela deseja saber qual é o custo, ou seja, o quanto ela gastou para fazer aquela cadeira, tá? Ela também pode ser classificada em relação ao volume de produção. Os custos são classificados em relação ao volume de produção. Volume de produção. São as duas formas pelo qual os custos podem ser classificados, tá? A primeira delas, em relação ao objeto, os custos eles podem ser classificados em custos diretos e custos indiretos. Em relação ao objeto, os custos podem ser custos diretos e custos indiretos. Primeira coisa, o que a gente precisa entender como custo direto? Custo a gente já sabe que é tudo aquilo gasto no processo de produção, não é? Tudo aquilo que a empresa gasta no seu processo de produção, então
é chamado de custo. E o que é um custo direto? Todos os gastos que a empresa tem diretamente no produto ou no serviço que ela faz. Como assim, professor? Suponha que a empresa fabrique cadeiras. Então, tudo que ela gasta diretamente na cadeira é considerado um custo direto. Matéria-prima, a madeira da cadeira, a ferragem da cadeira, os parafusos da cadeira, a embalagem dessa cadeira. Por quê? Porque eles estão diretamente ligados aos produtos. A matéria-prima, a madeira que faz a mesa, que faz o assento, o encosto, toda aquela madeira, a mão de obra do funcionário que monta a cadeira, que junta a mesa, que junta as pernas, que junta o assento, o encosto, toda a mão de obra envolvida diretamente ali no processo de produção da cadeira, diretamente ligado à cadeira, este é classificado como custo direto. Um custo direto, então, ele pode ser, por exemplo, a matéria-prima, ele pode ser a mão de obra do funcionário que monta a cadeira, a mão de obra do funcionário que corta a cadeira, também que é classificado como mão de obra direta. Por exemplo, aqui, o que mais de custo direto? A matéria-prima, a mão de obra, a embalagem. A embalagem também é considerado um custo direto. Ah, professor, mas embalagem é um custo direto? Tenta comprar um produto alimentício sem embalagem. Não tem como. Não tem como você comprar um produto alimentício sem embalagem, um salgadinho sem embalagem, né? Então a embalagem ela tem ligação direta com o produto. Por isso que ela é considerada, então, como custos diretos, tá? Custo direto é aquilo que tem ligação direta com aquilo que a empresa faz, tá? A mão de obra, a matéria-prima, tudo que tem ligação direta, que está diretamente ligado ao produto, é considerado custo direto, tá? Além dos custos diretos, em relação ao objeto de custo, o custo também pode ser classificado como custo indireto. O que é um custo indireto? É aquele que não tem ligação direta com o produto. Perceba no que eu disse. Não tem ligação direta com o produto. Por exemplo, a energia elétrica. A energia elétrica, ela é considerada um custo indireto. Precisa de energia elétrica? Precisa. Mas ela não tem ligação direta com o produto. A energia elétrica alimenta a máquina. A máquina que corta a madeira, a máquina que corta o ferro, que monta a cadeira, mas ela não tem, a energia elétrica, ela não tem ligação direta com o produto final. Então, ele é considerado um custo indireto. A mão de obra. Professor, existe mão de obra também indireta? Existe mão de obra indireta. Por exemplo, o departamento de limpeza ali do processo produtivo é considerado um custo indireto. Enquanto os montadores da cadeira estão ali montando as cadeiras, aperta parafuso, põe a mesa, põe o assento, aperta tudo, pinta, essa é mão de obra direta. Aquele que está ali em volta, limpando o departamento, limpando o processo produtivo, esse é considerado mão de obra indireta. Perceba que ele não tem ligação direta com o produto. Se ele faltar, o produto não vai deixar de ser produzido. Claro, o ambiente vai ficar mais sujo, mas o produto não vai deixar de ser produzido. Um outro exemplo de mão de obra indireta são os salários dos supervisores de produção, dos gerentes de produção. Os salários deles, o gasto que a empresa tem com o salário deles é classificado também uma mão de obra indireta. Se por acaso o supervisor faltar, o produto vai deixar de ser produzido? Não, ele vai continuar sendo produzido, porque o montador está ali, né? No caso do montador, é considerado uma mão de obra direta. Se o montador faltar, teoricamente, o produto deixa de ser produzido. Se o supervisor faltar, em hipótese alguma, o produto deixa de ser produzido, né? Então é preciso perceber essa diferença. Aquela mão de obra que tem ligação direta ao produto, que põe a mão no produto, essa é considerada mão de obra direta. Aquela mão de obra que apenas auxilia no processo de elaboração do produto, esta é considerada a mão de obra indireta, tá? Supervisores, gerentes, pessoal da limpeza que dá um suporte ali no processo de produção, que limpa, que mantém
o processo de produção organizado, isto é classificado como mão de obra indireta, tá? Então, existem os custos diretos e os custos indiretos, tá? Os custos em relação ao volume de produção, eles podem ser classificados também de duas formas, tá? O custo ele pode ser chamado de custo fixo. O que é um custo fixo? Custo fixo é aquele que ele não se altera de acordo com o volume de produção. Como assim, professor? Imagine que quanto mais você produzir, o custo permanece o mesmo. Se você produzir uma peça, o custo é tal. Se você produzir outra peça, 1000 peças, o custo continua sendo o mesmo. Um bom exemplo de custo fixo é o aluguel. Imagine você que mora aí na sua casa, você paga o aluguel de acordo com o número de pessoas que moram na casa? Não. Independente se vai morar uma pessoa ou se vão morar 10 pessoas na casa, o valor do aluguel permanece o mesmo, não é verdade? Ninguém paga aluguel por cabeça. Ah, vou morar 3 pessoas, então é R$500. Ah, vou morar 5 pessoas, então é R$1.000. Não é assim. Independente da quantidade de pessoas que vão morar na casa, o valor do aluguel permanece fixo. Lá na empresa a mesma coisa. Se a empresa ela aluga um espaço para exercer aí a sua atividade produtiva, para fazer o seu processo de produção. Tudo o que ela gasta desse aluguel é considerado então um custo fixo. Se ela produzir 10 peças, se ela produzir 100 peças, se ela produzir 1 milhão de peças, o valor do aluguel permanece o mesmo. Então, um bom exemplo de custo fixo é o aluguel. Por que o aluguel, professor? Porque ele não se altera. Ele não se altera. Independente do volume de produção. O que é volume de produção? É a quantidade produzida. Independente do quanto você produzir, o valor do custo vai permanecer. Produzindo 1000 peças, produzindo 1 milhão de peças, o valor do aluguel permanece o mesmo. Não importa o quanto você está produzindo. Não importa nem se você está utilizando o espaço. Se você alugou, o custo permanece sempre o mesmo, de acordo com o seu volume de produção. Tá? Então, por isso, o aluguel é um bom exemplo disso. Tá? Já uma outra classificação do custo em relação ao seu volume de produção são os custos variáveis. Ou custo variável. Né? O que é um custo variável? É um custo que varia de acordo com o volume de produção. Como assim, professor? Pensa o seguinte, ó, quanto mais você produzir, mais você vai gastar. Se quanto mais você produzir, mais você vai gastar, esse custo é classificado então como um custo variável. Um bom exemplo de custo variável é a matéria-prima. A matéria-prima é considerada um custo variável. Por quê? Custo variável porque quanto mais peças você produzir, você vai gastar mais matéria-prima. Então suponha que se você produzir 10 peças, você vai gastar 10 quilos de matéria-prima. Se você produzir 100 peças, você vai gastar 100 quilos de matéria-prima. Percebe que quanto mais você produzir, mais você vai gastar? Quanto mais você produz, mais você gasta. Esse é chamado de custo variável. Então, você produz mais, você gasta mais. Um outro exemplo é a embalagem. A embalagem também é um custo variável, porque ele varia conforme o seu processo de produção, conforme o seu volume de produção. Né? Se você produzir mais, você vai precisar embalar mais. Se vai precisar embalar mais, então você vai gastar mais embalagem. Tá? Custo variável é isso, ele aumenta conforme o volume de produção. Tá bom? Um outro exemplo aqui de custo fixo é a mão de obra. A mão de obra também é considerado um custo fixo. Existem muitos trabalhadores por aí que eles ganham por hora, principalmente o pessoal da área produtiva, o pessoal ganha por hora, eles não ganham por produção. Eles não ganham na quantidade que eles fabricam, né? Então eles ganham por hora, e como eles ganham por hora, a mão de obra deles já é calculada, é considerada fixa, não se altera. Quer dizer, se a empresa produzir 10 peças no dia, o custo da mão de obra vai ser R$100. Se a empresa produzir 100 peças por dia, o custo da mão de obra vai ser R$100. Se a empresa produzir 1000 peças por dia, o custo da mão de obra vai ser R$100, porque ela não se altera. Tá? Já a embalagem, já a matéria-prima, essa se altera. Quanto mais você produzir,
mais você vai gastar. Tá? Espero que tenha ficado clara essa principal diferença. Então, só recapitulando, o custo ele é classificado de duas formas. Em relação ao volume de produção, ou seja, a quantidade que a empresa produz, os custos podem ser chamados de custos fixos, que pode ser o aluguel, a mão de obra, ou também custos variáveis. Tá? Custo fixo é aquele que não se altera com o seu volume de produção, tá? E custo variável é aquele que altera. Quanto mais você produz, mais você gasta. Os custos em relação ao objeto de custo. O que é objeto de custo? Aquilo que a empresa faz, aquilo que ela executa. Em relação ao objeto, o custo ele pode ser classificado como direto ou como indireto. Diretos são os gastos que a empresa tem, os gastos que a empresa tem que tem ligação direta com o produto, com a atividade principal da empresa. Esses são os custos diretos. Matéria-prima, mão de obra, embalagem. Já os custos indiretos são aqueles que têm relação ao processo de produção. Eles não estão diretamente ligados ao produto. Eles auxiliam no processo de produção. Então, quando a empresa auxilia, os gastos auxiliam no processo de produção, mas não tem ligação direta com o seu produto final, isso é considerado, então, um custo indireto. Ah, professor, mas um custo ele pode ser direto e fixo ao mesmo tempo? Ele pode ser direto e fixo ao mesmo tempo. Um bom exemplo é a mão de obra. A mão de obra direta lá do montador, ele é considerado um custo direto, diretamente ligado ao produto, ao objeto de custos, e também é considerado um custo fixo. Ah, professor, um custo pode ser direto e variável? Pode, a matéria-prima é um, que é um custo considerado direto e variável. Então ele pode ser classificado de duas formas. Ele pode ser indireto e fixo. Pode ser indireto e fixo também. Então, um custo ele pode ser classificado de duas formas. O aluguel, ele é classificado de duas formas. Por quê? O custo indireto, porque ele está ligado ao processo de produção, e ele é também um custo fixo, porque ele não se altera conforme o volume de produção. Tá bom? É isso, a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo nas crianças e até a próxima!